Começa agora mais um vídeo para a série Papo Rico de Mãe, onde eu trago informações, sugestões, inspirações. E hoje é um vídeo que faz parte das inspirações, porque eu trouxe aqui uma pessoa muito querida e ela vai compartilhar as experiências, as vivências delas, as vivências financeiras que ela teve, que ela tem e que muito me deixa feliz porque eu conheci a Amanda, ela vai se apresentar, a Amanda num processo de um programa de educação financeira e aqui eu já fico desde já, deixo meu agradecimento porque a empresa dela abraçou essa causa de levar a educação financeira para dentro da empresa e eu tenho certeza, isso transformou a vida das pessoas, assim como serve de inspirações. As histórias que ali foram geradas serviram e servem de inspirações para outras pessoas. Bem, eu trouxe a Amanda aqui por um motivo muito especial, porque a Amanda ela tem várias situações que vão vão trazer alguma curiosidade e vai ter assim uma inspiração para você começar ou avançar na sua jornada financeira. Porque a gente fala que é Uhum. uma jornada financeira. A Amanda me conheceu em algum ponto, com certeza ela já avançou. Aqui o nosso objetivo é que a pessoa veja onde ela está, avance. É isso. Se você der um passinho, você vai com certeza avançar e vai ter muitos ganhos. Bem, a Amanda, ela é formada em direito. Ela é advogada por formação, ela trabalha com isso. E a primeira pergunta, Amanda, né? Eu quero que você fale. Na faculdade, ensinam a gente sobre dinheiro? E desde Nem um já, pouco. eu quero agradecer o seu tempinho aí por compartilhar essas suas experiências com a gente. Então, e na faculdade? Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Então, na faculdade não ensinam e é uma dificuldade, porque assim, eles te ensinam o processo, tudo, só que cobrar honorários, como que você cobra? Como que você lida com o cliente? Como que você lida com as pessoas na hora de cobrar, né? Valores, tudo. Ah, tem a tabela da OAB no site e você vai se virando. Só que a realidade é outra, cliente que não quer pagar, você tem que ver o mercado, como que está em termos de salário, tudo. E às vezes, se você, por exemplo, o meu não tem contrato de dedicação exclusivo, então eu posso trabalhar em outras causas além do escritório que eu trabalho. Então, assim, você pode cobrar as coisas por fora, mas como que você vai cobrar, né? A gente é muito ensinado, eu acho, que a seguir um pouco no direito ou carreira pública, que você vai ter o seu salário bonitinho todo mês, né? Que todo mundo no Brasil fala em concurso público, porque não demite, tem estabilidade, tem auxílio isso, auxílio aquilo, é ótimo. Então, tipo, muita gente que entrou no curso, eu vi falando, eu quero entrar para fazer concurso público, sabe? É muito essa segurança, assim, que as pessoas buscam, que eu vi. E ou gente que quer fazer carreira autônoma. E é engraçado, porque no curso você vai vendo que no começo, assim, você fala, tipo, eu quero fazer carreira autônoma. Tinha muito amigo que falava isso, quero abrir escritório próprio e tal, porque eu estagiei, não gostei. Todo mundo olhava como se a pessoa fosse louca, sabe? Como se, tipo, meu, você não quer fazer o que todo mundo quer, que é seguir uma carreira pública no direito, que é super bem remunerada e tal, tem vantagens. Então, assim, eles não ensinam, você é meio que ensinado num pensamento de massa desde sempre. Primeiro que não se fala sobre questão de honorários, de nada como você se cobrar. Eu acho que isso deveria ter uma aula falando sobre, sabe? Sobre o que você pode fazer da tua carreira. Sobre como você pode ter vários empregos, assim, como você pode abranger esse leque. Por exemplo, eu fiz tradução de inglês jurídico, já, eu fiz várias outras coisas além de advogar só, né? Porque tem muita gente que fala que advogar é ir lá falar na frente do juiz, peticionar, enfim, atuar em processo. Você pode atuar de forma consultiva, você pode traduzir contrato, que foi uma das coisas que eu fiz, tal. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Eu acho que o pessoal é muito bitolado em sempre seguir a manada, sabe? Uhum. De o concurso público, trabalhar para um escritório grande, assim, você entra num escritório grande, por exemplo, você fala, nossa, vai ser ótimo, porque eu vou aprender muito. Às vezes não é. É uma coisa de massa, que você é mais explorado do que você trabalha. Você fala, peraí, eu entrei em direito para fazer a diferença no mundo, para fazer alguma coisa que dê valor, pelo menos foi isso que eu busquei quando eu entrei na faculdade, né? Fazer a diferença em alguma área para as pessoas. E aí você chega, você se depara com uma coisa assim, tipo um contencioso de massa, uma coisa que você
você não tem aquele elemento humano que é legal, né? Então, assim, além da questão financeira que eles não ensinam, eu acho que você fica se sentindo vazio, porque você fala, cara, não tem aquele elemento que eu estava buscando, sabe? Aquela meio que questão filosófica. Então, assim, eu acho que era uma coisa que deveria muito ser ensinada, os tipos de coisa que você pode fazer na carreira. Eu acho que eles têm uma versão muito bitolada e que a própria sociedade joga, né? É que direito é mais, porque você vai naquele almoço de família, ai, seu primo passou no concurso público, né? Todo mundo tem o primo do concurso público. Tem E essa pressão, uma pressão da sociedade com relação a isso, né? Eu acredito que na sua área mais ainda. E você comentou aí de desde cedo a gente ter essa visão de pensar em diversas fontes de renda, né, Amanda? Eu acho uhum, que a escola ela não mostra isso, né? E desde cedo eu trabalhando com projetos em escolas e empresas, esse incentivo natural de ter mais uma uhum, fonte de renda é alguma coisa que é tão necessária e tão distante, né? E aí você falou desses desafios que a pessoa encontra para ela arranjar, sabe, o seu espaço no mercado. Aí a pessoa uhum. achou um espaço no mercado, ela já está bem colocada. E aí, me ensinaram como administrar os gastos, o que você fazer com ele, que você precisa ver, você precisa considerar que o dinheiro é para agora e para o futuro. Em que Uhum. momento isso foi despertado em você? Veio da família? Então, assim, de família eu sempre tive uma noção que tem que economizar o dinheiro para não pode ter dívida. Isso foi uma coisa desde sempre. Todo mundo da minha família é muito certinho em pagar conta e não deixar dívida e tal, e em economizar o dinheiro. Então eu sempre tive um pouquinho isso, sabe? E eu sempre quis muito ter a minha independência das coisas. Depois que eu comecei a estagiar e tudo, eu sempre quis, tipo, cara, eu quero ganhar meu dinheiro para fazer minhas coisas. Sempre quis isso, sabe? Comecei a achar chato, tipo, putz, eu já tenho dinheiro, tipo, eu já sou maior de idade para poder trabalhar e eu vou ficar pedindo coisa. Então, assim, eu sempre quis. Estudo nunca me negaram. Assim, minha família sempre prezou muito, muito estudo. Então, assim, graças a Deus tive a oportunidade, o privilégio, que eu digo que é, né, de ter os estudos pagos até ensino superior, tudo. Então, mas depois eu falei, cara, minha pós eu banco, eu vou fazendo, porque não quero ficar dependente. Então, assim, mas ainda assim é uma visão que a gente vê que dos pais da gente tudo, que não é aquela visão nova, né? Aquela visão meio atualizada, porque eles pegaram as crenças dos pais deles, né, dos nossos avós, bisavós. Então, tem muita coisa que tipo, depois você começa a ler e a entender, né? Cara, isso é uma crença limitante, porque, meu, dinheiro bom é só trabalhando muito, se esforçando muito. Aí depois você pega, você muda assim para conversar com outra pessoa que tem uma outra perspectiva, tipo você, meu, você pode ter dinheiro de fundo imobiliário, de renda de ações, se você estudar, tal. Então, assim, são essas coisas que eu acho que foi legal de aprender, e eu só aprendi porque eu meio que mudei o grupo de pessoas com quem eu lidava, né? E aí eu Ah, comecei a ver muito isso, sabe? Tipo, como que isso muda o ambiente. Porque, por exemplo, quando eu comecei a falar com você que me falou, nossa, mas você faz isso do inglês jurídico, você faz da astrologia, você resume livro, tá? Eu comecei a ficar, tipo, a empreendedora. Tanto que então agora eu deixa eu faço fazer isso um com meus parênteses, amigos. né, para falar disso. É, Sim. eu sempre gosto de alertar isso para quem, nas palestras, nos atendimentos, sobre a gente esquece de olhar as próprias habilidades. E eu lembro quando eu fui conversar com a Amanda, ela trabalha Uhum, num escritório que basicamente os processos são do Brasil, não teria necessidade de você usar a língua inglesa. E quando ela me falou que ela é fluente em inglês e espanhol, eu falei, nossa, mas você não usa essa riqueza que você tem? E ali foi um uhum, despertar. Então, quando eu chego e comento, olha suas habilidades, né? Muitas vezes a gente uhum, esqueceu, muitas vezes a gente nem percebeu. E você uhum, começar a olhar sobre isso é muito interessante. Mas eu quero fazer uma pergunta, você citou sobre crenças, uhum, é, e realmente, né, os nossos pais, eles sempre desejam o melhor para a gente, mas as crenças são sempre baseadas em algumas coisas que eles não conheciam. E uhum, muitos, né, da geração dos nossos pais para trás, eles não tiveram essa oportunidade de conhecer as uhum, oportunidades que tem hoje, até por causa da tecnologia, né, Amanda? Então, assim, uhum, falar que a gente consegue comprar ativos do nosso computador é uma coisa muito distante para eles. Então, muitas uhum, vezes, fica aqui o alerta, né, para quem está assistindo, muitas vezes.
você vai falar alguma coisa tipo, ah, eu quero pensar em comprar ações, talvez você receba uma mensagem, bolsa é cassino, é só para perder Uhum, dinheiro. Por quê? Porque eles não sim. conheciam e nem tinham acesso. Então, hoje eu costumo dizer, a nossa geração tem a obrigação de se informar, porque tá tudo no Google, tá tudo muito disponível, Exatamente. começa com pouco, né? E você falou assim, mudou o ambiente na hora que você mudou o ambiente, as pessoas com quem você conversava, né? Você foi Uhum, expandindo novos grupos. E eu lembro que eu uhum, tinha feito um exercício na época, dentro do grupo que a gente trabalhava, que era fazer algumas perguntas para as pessoas próximas de você sobre uhum, investimentos, que era para a pessoa uhum, perceber o quanto aquilo é muito novo. E se é novo para o grupo que você anda, você vai parecer um ET falando sobre isso. Vocês também sentiram isso? uhum. Nossa, totalmente, assim, porque meus amigos também, nem renda fixa sabiam, assim. Tinha amigo com dívida, um monte de coisa. Eu falei, gente, mas tem que fazer, tal. Quando eu falei de fundo imobiliário que você tinha renda todo mês, tipo, uau, meu Deus, sabe? E isso dos pais da gente também, eu acho que tem uma outra questão também. Eu acho que eles têm muito essa coisa de a bolsa é um cassino, tudo, não só pela forma como a mídia mostra, mas também sobre como era antigamente. Eu acho que tem algumas pessoas da geração antiga que elas não se atualizaram, não viram que o mercado mudou, que agora você pode comprar ações pelo celular, que mudou o horário do home broker, por exemplo, várias coisas assim. E eles estão. Eu li um livro que contou toda a evolução da história da economia desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, que é muito legal. Depois eu acho que é uma breve história da economia, não lembro agora o nome certo. E aí conta, tipo, desde a Grécia Antiga, da explosão das tulipas, um monte de coisa, e conta justamente, tipo, como que era antigamente, que tinha que fazer uma ordem em papel, na bolsa de valores. Até o filme do Lobo de Wall Street, para quem não leu o livro, tal, esse livro que eu falei, mas tipo, ele mostra, o cara ligava para você e mentia um monte de história das ações, né? Ele falava, essa ação é maravilhosa porque é uma empresa assim, assim, assada, era uma empresa de fundo de quintal que ele estava vendendo, né? Então, assim, as pessoas não tinham esse acesso à informação e acreditavam na lábia do cara, basicamente. Então, assim, eu acho que essa geração antiga traz muito disso, de ter essas crenças meio limitantes, meio apavoradas, porque não tinha tanto acesso à informação. E agora a gente tem na palma do celular, né? Você quer puxar o extrato financeiro de uma empresa, a histórica, tudo, meu, o histórico, perdão, você consegue. Tem o status invest que você puxa, você analisa um fundo. Tem vídeo no YouTube para quem não manja daquilo. Meu, eu quero saber um fundo imobiliário. Me indicaram, tá? Você não vai mais, tipo, o fulano comprou, é bom, eu vou comprar. Eu vou olhar no status invest, eu vou ver vídeo no YouTube se eu não manjo muito. Então, assim, A internet hoje possibilita toda essa riqueza, né? E assim, hoje, né, nessa jornada da educação financeira, eu vejo muitas vezes faltou informação mesmo. Eu uhum, atendi essa semana uma professora. E quando eu fui explicar aquela aula sobre ativos e passivos, Amanda, ela falou, Tereza, eu nunca tinha ouvido, nunca me ensinaram que dinheiro gera dinheiro. Então, imagina o que que aconteceu agora com a família dessa professora, porque falar de educação financeira para uma mãe ou para uma pessoa transborda naturalmente para as pessoas ao redor. uhum, Então, assim, é muito interessante. Amanda, mas você comentou uma coisa, me lembrou de uma característica sua. Você uhum, falou agora de livros. E eu lembro uhum, que quando eu atendi a Amanda, era muito divertido, porque ela é. lia um livro, ela fazia o resumo e ela falava: li esse livro, fiz resumo, ela mandava o vídeo das folhas. Me conta como que é esse processo da leitura na sua vida. Eu sou meio viciada em leitura, eu gosto, foi um hábito que eu voltei faz um tempinho, assim, porque para o trabalho, para a faculdade, eu ficava lendo livros de direito a esses calhamaços, né? Eu chegava em casa e falava, gente, não quero olhar mais nada, meu Deus. E depois que eu me formei, eu falei, cara, agora eu tô mais tranquila, eu tô com trabalho e tal, tem uma coisa ou outra de pós, de algum curso, mas dá tranquilo. Então eu voltei com esse hábito de ler antes de dormir para relaxar a mente, tudo. E aí eu faço resumo, então é muito legal. Assim, porque você aprende muita coisa em livro que você não tinha noção antes. Livros de economia, porque eu comecei a ver as coisas de investimento e eu tinha uma visão de, por exemplo, caramba, eu sou de humanas, não sei fazer conta, como que eu vou investir dinheiro? Meu Deus do céu, vou depender de aposentadoria do governo, então vou deixar
em trabalho público, sei lá, né? E depender de salário, meu Deus. E aí depois eu comecei a ler e comecei a ver que não é assim. Por exemplo, as crises econômicas, tudo, você tem períodos históricos que isso acontece. Então é muito legal porque você começa a ampliar a sua visão de mundo, né? E até essa coisa de hábitos de família, você vê em outras áreas. Eu leio também livro de autoajuda, de tudo. E fala sobre isso também, né? De psicologia, eu amo. Então, fala sobre repetir padrões que você tem em família, repetir padrões que você tem ao seu redor, né? De pessoas que você tem ao seu redor. Então, isso é muito legal, porque a leitura, ela te ensina a ver as coisas de uma forma diferente. É meio como se fosse uma terapia, só que é você com o livro, sabe? Com as suas conclusões. Muito bom. E falando de quebra de padrões, me conta Uhum. como foi a sensação de você começar a receber os primeiros dividendos? E eu lembro que teve uma virada de ano que você mandou uma mensagem falando: Tereza, toda vez que cai dividendos, eu lembro de você. E eu falo: É. essa sensação é muito boa, porque eu acho que todo mundo deveria experimentar essa sensação, porque quando a gente Uhum. ouve que o dinheiro trabalhando para você, parece uma coisa tão distante quando você não vencia. Então, assim, me Uhum. conta como foi, né? Acho que você, assim, uma das primeiras dentro da tua família, falar, cai dividendos na minha conta. Como foi essa sensação e como que está sendo essa evolução? Porque eu entendo que não para mais, né, Amanda? Não, você fica viciadinha em dividendos. E aí, assim, você fica numa roda que você fala, ai, quero arrumar mais dinheiro além do meu salário para comprar mais ações para ter mais dividendos, comprar mais fundos para ter dividendos. Aí eu comecei o bichinho empreendedor, eu falei, porque eu comecei a vender coisa no Enjoei. Falei, ah, isso aqui tá parado em casa, eu vou vender, vai gerar renda extra. Eu levantei grana com Enjoei para comprar mais coisa. Minhas amigas, às vezes minhas amigas falam, meu, eu não posso falar nada que você quer falar para eu vender um negócio. Eu tenho uma amiga que faz maquiagem bem, eu falei, meu, cobra para fazer maquiagem no carnaval. Ah, eu faço doce bem. Cobra para fazer doce de festa. Eu virei assim, essa hora que eu sou meio mercenária, brincando, né? Mas assim, porque é uma sensação muito boa, porque você não depende de um salário, você não depende de uma empresa. Vai tirando um pouco o teu medo de tipo, depender, entre aspas, de uma instituição, né? Assim, de um salário, de um emprego. Você vai se sentindo mais segura. Então é muito legal. A primeira vez que caiu, eu falei, meu Deus. E eu até falei para o meu pai, Existe, isso existe, é existe, é possível verdade. e Não é pode, uma e lenda posso urbana. começar com pouco, não é verdade? É, e aí, tipo, vai aumentando. Então, você vai falando, putz, esse mês eu recebi 50, mês que vem, quanto que eu invisto para receber 60 e 70, e assim vai. Então, é muito legal. Porque no começo você fala, ah, é uma realidade super distante. E também tem muita coisa que essas pessoas acho que desanimam, que falam, ah, eu investi tanto dinheiro e só recebi R$ 10. Mas aí você vai juntando 10 com os 10, com os 10, com os 10 e vai dando mais, né? Então, assim, isso é muito legal. E é viciante. Eu, quando eu mostrei para o meu pai, ele falou, como você conseguiu fazer? E tal. Porque ele fazia, por exemplo, ele comprava às vezes uma ação, deixava, ah, levanta, subiu o preço, eu vou vender. Depois ele começou a olhar para dividendo. O meu acupuntor, que é meu amigão, assim, conheci ele há 10 anos, ele tinha um monte de coisa em renda fixa, ele dava o dinheiro para uma pessoa aplicar. Ele começou, falou, meu, comecei a estudar isso e eu tirei, agora eu controlo meu dinheiro. Então, assim, é muito legal de ver. E aí é É, uma coisa muito louca, né? Porque você muda a sua frequência, muda de todo mundo ao redor. É muito legal. É o bichinho do dinheiro que eu falo. Mordeu e passou, sabe? e é legal porque você vê ali na real o dinheiro gerando dinheiro. E aí, nessa hora, até pelo fato de você conhecer essa informação, para você fazer uma compra de besteira, fica uma coisa muito Exato. fácil de você. Não, isso aqui não vale a pena, porque você começa a fazer as melhores escolhas naturalmente. Faz sentido? Eu ia falar isso. Nossa, você pensa, ah, não vou comer fora todo dia porque, sei lá, gastando R$ 30 de prato aqui fora, dá para eu comprar uma ação de tal empresa, sei lá, do Banco do Brasil. Aí isso me gera tanto de dividendos. Vai ficando a louca. Eu nunca me vi fazendo isso. Se falasse para o meu eu de 5 anos atrás que eu ia estar fazendo conta de, ai, tipo, vou economizar. Eu economizava. Mas eu não ia fazer conta, tipo, ah, eu não vou comprar isso aqui porque eu quero economizar dinheiro, eu falava. Agora eu falo, ah, eu não vou comprar, porque isso aqui vai me dar tantos dividendos no fim do ano. E a empresa tal paga dividendo tanto, 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 né? Então, Olha, vai mudando. é É muito muito legal. legal. Então, assim, para quem está assistindo a gente, não começou ainda por falta de informação,
busca informação. Eu, inclusive, nesse mês de maio, eu vou fazer várias lives para as mamães, porque eu acredito que as mamães são a fonte transbordante dentro da sua família. E sempre lembrar que, assim, existem etapas, né, Amanda? Às vezes a pessoa quer Uhum, muito de uma hora para outra, mas entender esse processo que você começou, depois você foi aprendendo mais e você foi ganhando mais confiança, porque no começo a pessoa ela tem medo de começar. Só que eu uhum, costumo falar que olha a oportunidade que a gente tem agora, porque começa com pouco. Quantas vezes você gasta no final de semana com coisas que não trazem valor algum para sua vida e você pelo uhum, menos pode experimentar. E você que é mãe e está pensando isso para sua vida, para o seu filho, é tão interessante você entender esse começo, foca no aprendizado. Não busca uhum, rentabilidade. No começo, foca em aprendizado, para você uhum, começar a colocar o pé na água, porque isso faz toda a diferença, o começar, né? uhum, E assim, a Amanda falou de, tipo, eu fiquei com um olhar empreendedor. E eu uhum, gosto muito de falar para as pessoas que, na hora que você pensa em algo para empreender ou pensar numa renda extra, olhe para alguma coisa que você tem uma habilidade natural. E eu uhum, lembro que a Amanda, ela, eu lembro que no dia que você me falou, você até acertou o meu signo. Você falou, o teu jeito é esse signo. Eu falei, meu Deus, né? E na época, isso tantos anos atrás, você fez. Eu não sei nem como é que é o nome, Amanda, mas é um Mapa mapa. astral. E assim, eu nem ligo para isso, mas eu só falei a data de nascimento e a De- hora. E ela me falou assim: fiz um pequeno mapa astral. Eu falei, meu Deus, ela não conhecia nada sobre mim. Eu falei, Uhum, muito daquilo estava ali. E assim, anos se passaram, né? E eu vi o quanto que aquilo ali é uma coisa que você gosta naturalmente. Quando a gente gosta de alguma coisa naturalmente, a gente busca informação, a gente quer fazer mais. E eu vi uhum, que isso andou mais na tua vida, né? Queria que você uhum. contasse um pouco dessa, o que que essa habilidade fez agora, depois de tantos anos, né? Ela tomou É. forma. Então, eu recentemente abri meu Instagram de astrologia, comecei a dar forma para fazer atendimentos, né? E foi assim, eu sempre gostei de signo, achei muito legal. E na pandemia não tinha o que fazer, então eu falei, cara, eu não tô saindo para lugar nenhum, tô com um dinheiro guardado, então eu falei, eu vou fazer um curso. Eu sempre fiz, quando a gente conversou que eu fiz o teu, eu não tinha curso nenhum. Eu fiz Nossa, aquilo assim, de autônoma, autônoma não, perdão, autodidata. Aí eu falei, quer saber? Tá na pandemia, eu vou fazer o curso e tal. Tinha recebido 13º, falei, vou investir esse dinheiro, investi. Aí fiz o curso e tal, só que eu sempre tive uma coisa de autoconfiança. Falei, ai, não vou atender porque vai que não é bom e tal. Por mais que eu tivesse feito de amigos, eu falei, cara, não tenho como dar forma, eu não sei mexer em coisa de internet, de fazer post e tal. E aí eu falei, nossa, essa ideia ficou na minha cabeça. Aí ano passado, retrasado, eu fiz Instagram, mas não fiz post nenhum. Eu falei, não sei fazer a parte visual e tal. Aí o que que aconteceu? Eu fiz uma viagem no começo do ano para Ilhabela. E assim, eu sou essa pessoa que não cala a boca, né? Então eu fiz amizade com uma galera lá, fiquei num hostel. E o que que aconteceu lá? Eu comecei a ler mapa astral de todo mundo. Todo mundo. Eu virei a astróloga do hostel lá. E aí todo mundo que eu lia falava, nossa, você falou uma coisa que foi muito legal e tal. E eu conheci uma amiga de uma amiga minha nessa viagem que ela estava mal, tal, e eu li o mapa dela, dei uns conselhos para ela, tipo, o que que ela podia fazer de acordo com os elementos que faltavam no mapa dela, tal, para complementar. Enfim, e aí ela falou, cara, eu comecei a fazer o que você me falou e minha vida melhorou muito, assim, eu me sinto outra pessoa, tal. Ela tinha falta de água no mapa e aí ela começou a trabalhar o elemento água na vida dela, né, fazendo aula de surf, tudo. Então, assim, ela falou, nossa, e você fala com amor as coisas. Ela falou isso muito, eu achei muito bonito. Ela falou, você fala com amor para as pessoas e, tipo, você muda a vida das pessoas com isso. É muito legal. E isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. No que eu faço, assim, eu sou meio perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E aí eu vi isso e falei, caramba, e é uma coisa que eu sempre quis desde a faculdade de Direito, falar, nossa, fiz a diferença na vida daquela pessoa. Conseguir ajudar, sabe? Conseguir trazer um acalento para aquela pessoa. E aí todo mundo falou, faz o Instagram. E eu conheci uma menina lá que é artista muito legal, a Isabela, e ela fez Isabela, não, Isadora. Meu Deus, eu tô trocando nomes, mas enfim.
E ela é Isabela Isadora. Gente, devagar, perdão. Eu conheci essa minha amiga a Isa, A e Isa. ela. Isso, a Isa. E eu sou de peixe, gente, a memória não é meu forte, brincadeira. E aí, o que que aconteceu? Ela falou, eu faço essas coisas. Ela pintava, fez pintura lá pro hostel, tudo, umas coisas muito lindas. Ela tem uns projetos de pintar parede, tudo, e ela cuidava de contas no Instagram. Falei, cara, você faz identidade visual? Faço. E ela fez o meu, do meu Instagram. Fechei com ela, tá? Tinha dividendos que tinham sobrado no fim de janeiro, e tal. Falei, vou pagar para ela fazer para mim a identidade visual. E ela fez. Aí falei, meu, eu não tenho mais a desculpa de não ter quem faça identidade visual das minhas coisas, de post, de tudo. Vou começar. E aí eu fiz, assim, eu ofereci para as pessoas na Caruta, comecei a falar, e aí eu fechei até agora já 4 mapas para fazer. E tô E, fazendo, assim, tô adorando muito, porque é uma experiência muito legal, assim, é um contato que você tem com a pessoa que você vê que você faz a diferença. nossa, qual é o Instagram, Amanda? Da Lua Astrologia. Nossa, olha só, a gente falou um monte de coisa relacionado à finança. Nós falamos aqui do ganhar, nós falamos aqui do gastar, nós Uhum, falamos aqui do investir. uhum, E para fechar essa entrevista, Amanda, você falou uhum, agora no final de que você falou, nossa, eu gostava já desse assunto na época da uhum, faculdade de Direito. uhum, E você sabe que um dia eu estava num projeto numa escola, jovens. uhum, E a gente estava falando sobre profissões, habilidades, e teve um garotinho que ele fez o seguinte comentário. Ele fez uhum, assim: Professora, se eu escolher a profissão errada, eu posso mudar depois? uhum, Então, queria que você deixasse uma mensagem, porque você viu infinitas possibilidades uhum, aparecendo, acontecendo, de algo que você nem imaginava. Queria que você deixasse essa mensagem para inspirar outras pessoas a olharem, sabe? Talvez uhum, esqueceu essa habilidade, aquele gosto por uma área, não necessariamente da sua profissão, mas que uhum, muda toda a visão de mundo. uhum. Eu acho que assim, o mais importante é você não perder a fé em você, sabe? Eu acho que a gente acaba perdendo muito isso quando a gente divide o que a gente sonha num coletivo que às vezes não recebe tão bem, né? Então, você fala que você quer fazer uma coisa autônoma, que nem eu falei, que eu tinha um amigo que queria fazer desde sempre na faculdade. Nossa, você é louco de abrir escritório sozinho e não sei o quê. Pula para 10 anos de formado, o cara tá super feliz no escritório. Então, assim, se ele tivesse dado ouvidos, ele estava num escritório grande e sofrendo, porque não é a realidade. Então, não é a sua realidade. Tem gente que é super feliz num lado da profissão, tem gente que naquele mesmo lado ia ser super infeliz. Então, eu acho que assim, é parar um pouco de pensar no que os outros falam e olhar para dentro, sabe? Olhar para o que você quer. Porque eu nunca fui uma pessoa muito conflitiva, não gosto de briga, tal. E sempre eu ouvi quando eu comecei a faculdade, nossa, mas você não vai ser boa advogada porque você não gosta de brigar. E aquilo me baqueou de um jeito, eu falei, meu Deus, eu vou ser uma péssima profissional, tal. Meu, tem área de consultivo, tem área de fazer relatório, de fazer parecer, que você não fica fazendo só isso, sabe? Então, assim, eu acho que o meu principal conselho é esse, que dá tempo de você mudar, é só você querer. E se você for atrás do que você quer, não vai ser fácil, nada é. Mas, Hum. assim, o caminho é mais prazeroso, porque você sente que você está fazendo alguma diferença. Eu acho que o mais legal é você fazer alguma coisa que você fala, nossa, eu consigo mudar tal coisa na vida de uma pessoa. Isso, para mim, assim, é o mais gratificante em qualquer coisa que eu faço. Tipo, nossa, eu estava com um problema, a Amanda resolveu, sabe? Então, eu acho que é isso. É olhar para o lado, olhar para o que você tem dentro, assim, que é o que você faz de melhor, não escutar tantos outros, porque às vezes não vale a pena, e fazer as coisas com muito amor, que eu acho que isso é o primordial, assim. Ai, muito legal. Pessoal, eu fico emocionada toda vez que eu converso aqui com as pessoas, porque todo mundo tem uma história muito legal para compartilhar. Uhum, E muitas vezes a gente deixa aí pelo caminho os nossos sonhos, as nossas vontades, né? E não desistir do que a gente acredita e deseja. E eu quero uhum, agradecer a Amanda. Amanda, uhum, obrigada. Eu agradeço muito o meu trabalho porque eu conheço pessoas pelo caminho.
E se não fosse a educação financeira, eu não teria conhecido você, assim Uhum, como eu poder compartilhar aqui. Puxa, tanta coisinha que aconteceu nesse meio do caminho, mas fica aqui uhum, uma mensagem para você aqui na nossa série Papo Rico de Mãe. Você já uhum, começou a estudar mais sobre o dinheiro, o que o dinheiro pode fazer por você? Talvez esteja aí uma oportunidade passando na sua frente de você fazer o dinheiro trabalhar para você e por falta de conhecimento muita coisa aí tá sendo deixada para trás. Amanda, uhum. beijo para você, sorte aí. Também. Obrigada, Obrigada. obrigada pelas coisas pelos mapas que eu acabei tendo acesso. Muito obrigada e obrigada por participar e inspirar aqui a todo o pessoal. Beijo. Ah, eu que agradeço, adorei.